Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h38. Bom dia para você. Está no ar o nosso Jornal Verde Vale. Hoje, dia 21 de julho de 2023. Uma sexta-feira. Bom dia, Daliana. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia para todo mundo que se liga aqui na 103,7, a rádio número 1 da região. Começando agora mais uma edição do Jornal Verde Vale. E agora você confere as notícias das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Casos de estupro aumentam 8,2% no Brasil em 2022. Estado do Amazonas passa a ter 17 línguas oficiais. CMN facilita acesso de agricultor familiar a fundo de reforma agrária. Mega Sena, bolão de Goiás acerta 5 números e leva mais de R$90 mil. Goiás não tem nenhum município entre os 50 mais violentos do Brasil, diz Anuário da Segurança. Agências da Caixa vão abrir 1 hora mais cedo no dia do Desenrola. Estas e outras informações a partir de agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 6h39. Mais uma vez, bom dia para você. Sejam bem-vindos à nossa programação. Os clientes da Caixa Econômica Federal ganharam um incentivo para renegociarem dívidas por meio do programa Desenrola Brasil. O banco abrirá todas as agências 1 hora mais cedo nesta sexta-feira para promover um mutirão de renegociação. Segundo a Caixa, 225 mil pessoas com dívidas de até R$100 tiveram o nome limpo nos primeiros dias do Desenrola, programa de renegociação de dívidas do governo federal. Além do atendimento especial nas agências, a Caixa vai enviar o caminhão Agência para a cidade de Santos para reforçar a mobilização. A presidenta da Caixa, Maria Rita Serrano, visitará agências do Distrito Federal e vários diretores farão o mesmo em outros estados. Segundo o banco, o mutirão ajudará a entender a população de forma mais direcionada. Em 2 dias de atendimento, o banco registrou o dobro da procura normal por renegociação em seus canais. 6h40. Lula sanciona um programa de alimentos e cozinha solidária. Confira essa novidade com Yuri Hudson. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou nesta quinta-feira a lei que reorganiza o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. A proposta também cria o Programa de Cozinhas Solidárias. Pelo texto, o programa facilita as compras públicas de pequenos produtores e determina que, sempre que possível, um mínimo de 30% das compras públicas de gêneros alimentícios deve ser direcionado à aquisição de produtos de agricultores familiares e de suas organizações. A intenção do governo é fortalecer justamente a agricultura familiar e fazer com que o dinheiro circule localmente. Durante a fala, Lula afirmou que as verbas aplicadas em políticas sociais e combate à fome não são gastos, mas sim investimentos. O mundo gastou desde 2022 até agora 2 trilhões 224 bilhões de dólares em armas de guerra. Isso é gasto, porque o benefício que isso traz é morte de outros. Eu estava num congresso agora, Simone, tinha 60 países. E é muito engraçado porque a fome é uma coisa que não se discute. A pobreza é uma coisa que não se discute. O orçamento previsto para o PAA deste ano é de R$500 milhões. O valor é bastante superior ao destinado ao programa no ano passado, que foi de R$2 milhões. Uma novidade para esta edição é de que metade das compras via PAA deverão ser realizadas em benefício de produtoras rurais mulheres. Além disso, a proposta inicia o programa de Cozinhas Solidárias, que busca oferecer auxílio e incentivo do governo federal a experiências locais do tipo que envolve modalidade como cozinhas solidárias, bancos de alimentos e restaurantes comunitários. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
Agora 6h42, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, divulgado na última quinta-feira pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, trouxe uma relação de 50 municípios o mais violento entre aqueles com mais de 100 mil habitantes. Nessa lista, não há nenhum de Goiás. Isso porque, de acordo com dados publicados pelo IBGE em junho desse ano, existem pelo menos 14 cidades goianas com pelo menos mais de 100 mil moradores. No topo do ranking estão 4 municípios da Bahia. Jequié é a primeira, com a taxa de 88,8 mortes a cada 100 mil habitantes, seguida por Santo Antônio de Jesus, com 88,3, Simão Filho, 87,4 e Camaçari, entre 88,1. 6h43. O secretário de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde diz que Goiás é um exemplo para o Brasil. A reportagem é de Brunelli Portela. O secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, Elvésio Miranda, visitou a sede da Secretaria Estadual de Saúde. Durante a reunião que aconteceu no Conecta SUS, foi apresentado o modelo de gestão do órgão. Nós que estamos na gestão do Sistema Único de Saúde e acompanhando o Brasil todo, eu diria que é um verdadeiro alento e um estímulo a nós do Ministério da Saúde conhecer o que está sendo feito em Goiás, conhecer os mecanismos de gestão, de transparência, de controle do recurso público e de eficiência. Não só dos recursos estaduais, mas dos recursos federais que são repassados a Goiás, estão sendo muito bem utilizados e são exemplo para o Brasil. Nós viemos aqui, inclusive, copiar um mecanismo de controle das filas da cirurgia, que foi o único estado que deu conta de ter o CPF na fila toda e, portanto, a Secretaria de Estado de Goiás sabe exatamente o que está acontecendo no seu estado. Isso nós vamos, junto com o CONAS, que representa todos os estados, transferir para todos, com apoio da Secretaria de Goiás, para todas as outras 26 unidades federais. O governo federal se inspira na gestão realizada na área da saúde de Goiás. A Secretaria de Saúde usa dados precisos para obter resultados. Hoje nós oferecemos ao Ministério e para o CONAS, doutor Jurandir está aqui conosco também, todas as nossas ferramentas de gestão, assim como temos recebido deles também ferramentas, software de controle hospitalar, recursos financeiros, apoio tecnológico. Então é uma parceria que comanda o SUS e estamos aí extremamente agradecidos pela visita dele. O governador Ronaldo Caiado comentou os elogios que recebeu do secretário Elvésio e ressaltou que a Secretaria Estadual de Saúde trabalha usando a tecnologia. Ao se tratar de pacientes que estão dependendo de cirurgias eletivas, ele não tem uma diferença entre aquele que está no hospital do estado e aquele que está no hospital do município. Todos nós temos responsabilidade sobre os 7 milhões de goianos. Brunelli Portela, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 6h46, o técnico Renato Patalupi concedeu entrevista coletiva após o treino do Grêmio nesta quinta-feira e falou mais uma vez da indefinição sobre a permanência de Luiz Soares no clube. O treinador confirmou que o astro uruguaio pode sair nesta janela de transferências, que fecha no dia 2 de agosto, e disse que só escalará o camisa 9 se ele estiver focado no clube. Conforme noticiado, Soares deixou claro o desejo de deixar o Grêmio e manifestou insatisfação com a postura da direção, que faz jogo duro, não abre mão do camisa 9 e questiona os moldes de uma eventual liberação. O Inter Miami, clube de Messi nos Estados Unidos, está interessado no pistoleiro. Agora 6h46, lateral da seleção projeta jogo difícil para a estreia na Copa. Daniele Esperon traz os detalhes. A seleção feminina está em reta final de preparação para a Copa do Mundo. Afinal, o Mundial já começou, mas o Brasil estreia apenas na segunda-feira. E o adversário que a seleção vai enfrentar é um dos mais fracos da chave, o Panamá. Mas se tratando de Copa do Mundo, a lateral Antônia crê que não tem jogo fácil e diz como fazer para ter um bom início de competição. Sim, pra gente, o que a gente tem focado bastante é saber que não existe nenhum jogo fácil, né, na Copa do Mundo. É o primeiro jogo, é a estreia, a gente sabe da dificuldade, até tirar essa ansiedade, primeira Copa de muita gente. Eu acredito que a gente está focado é fazer os princípios que a Pia vem passando pra gente, nosso estilo de jogo, impor nosso jogo contra o Panamá e saber também que elas podem nos oferecer perigo, né, principalmente em contra-ataque. Então, o que a gente está focado é manter a posse de bola, ter a bola com a gente, assim não gerar o perigo contra o nosso gol, né?
Embora Antônia seja uma das jogadoras mais experientes do grupo, a lateral não tem muito tempo que veste a camisa amarelinha, já que ela faz parte do processo de renovação que Pia Sandroger estruturou na seleção brasileira. Agência Rádio Web com informações da seleção feminina, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h48. E a quinta-feira chegou ao fim com preços futuros do milho acumulando grandes movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações recuaram até 2,9% e flutuaram na faixa entre R$ 57,65 e R$ 68,10. O vencimento setembro 23 foi cotado a R$ 57,65, com desvalorização de 2,93%. O novembro 23 valeu R$ 61,06, com queda de 1,97%. O janeiro 24 foi negociado por R$ 64,50, com perda de 2,15%. E o março 24 teve o valor de R$ 68,10, com baixa de 1,73%. De acordo com a Agrinvest, a queda dos preços do milho em Chicago também se estendeu para os futuros negociados na Bolsa Brasileira. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h01. Estamos de volta e trazendo o segundo bloco aqui do Jornal Verde Vale. A partir de agora, o estado do Amazonas tem 17 línguas oficiais e o português é apenas uma delas. 16 línguas indígenas foram incluídas como oficiais em ato realizado na última quarta-feira em São Gabriel da Cachoeira, que fica a 800 quilômetros de Manaus e é considerada a cidade mais indígena do Brasil. A sanção dessa lei aconteceu após o lançamento da primeira Constituição Federal traduzida para a língua, a única descendente do tupi antigo e ainda viva. Presente na solenidade, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional da Justiça, a ministra Rosa Weber, destacou que o lançamento é um marco na história constitucional. Rosa Weber lembrou que muitas palavras da língua portuguesa, como guri e guria, comuns em estados de origem, o Rio Grande do Sul, também são de origem indígena. A ministra comentou essa mistura de expressões no evento que aconteceu na Maloca da Federação das Organizações Indígenas no Rio Negro. E a maioria das vítimas de estupro no país são meninas de até 13 anos. Quem traz esses dados é Renê Almeida. Os registros de estupros alcançaram um novo recorde histórico com o crescimento de 8,2% em 2022, segundo dados do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado nesta quinta-feira. Dos 74.930 casos, 56.820 tiveram como vítimas menores de idade. O que mais choca é que entre os estupros de vulneráveis, 61,4% envolveram jovens de até 13 anos, sendo 89% meninas. O secretário executivo da Coalizão pelo Fim da Violência contra Crianças e Adolescentes, Lucas Lopes, avalia. O estupro nem sempre é lido como uma violência para crianças e adolescentes, né? Há outras formas de violência sexual que não envolvem dor, né? E que são violências, mas que nem sempre a criança percebe que está sofrendo uma violência. Então, além da dificuldade de reconhecer que é vítima de violência, é como buscar ajuda. Então, a gente atribui também o aumento da notificação a um possível acesso aos canais de denúncia. Além disso, a volta das atividades presenciais nas escolas também foi fundamental para o aumento das denúncias. No entanto, a preocupação com a subnotificação ainda é grande, principalmente porque é um crime que em 72% dos casos ocorre dentro de casa e 86% dos agressores são pessoas conhecidas da vítima. Para Lopes, o Brasil deve investir em medidas preventivas. E a educação protetiva, que seriam os aspectos cognitivos, emocionais, físicos, né, e sociais da sexualidade, que tem esse objetivo de equipar, né, crianças e adolescentes com conhecimento, habilidades, enfim, para se desenvolverem de forma autônoma, né, e saudável nos seus relacionamentos sociais e sexuais de forma segura, é uma política também de prevenção com eficácia já demonstrada em nível global. Ele também sugere o reforço de programas de transferência de renda com foco em mulheres com filhos e projetos de fortalecimento parental, com acompanhamento de agentes de saúde na primeira infância.
Agência Rádio Web, produção e reportagem, Renê Almeida. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Agora 7h05, um bolão feito em Campos Belos, no nordeste de Goiás, acertou 5 números na Mega Sena e levou o prêmio de R$90.719,22. Ninguém acertou as 6 dezenas. As dezenas sorteadas foram 20, 27, 34, 44, 50 e 54. Sorteio do concurso 2612 aconteceu no último sábado. Foram marcados 6 números. Desses, 5 foram sorteados. A aposta foi realizada em uma lotérica da cidade, localizada no centro aí de Campos Belos. O Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo no Estado abriu na quarta-feira um processo seletivo com remuneração inicial que chega até R$ 5.604. As inscrições vão do dia 24 de julho a 3 de agosto pelo site e o valor é de R$ 60. São 4 vagas, mais cadastro de reserva e jornada de trabalho de 40 horas semanais. A contratação é imediata e o prazo indeterminado. Além do salário, os selecionados vão receber assistência médica e odontológica, auxílio alimentação, refeição, auxílio transporte, seguro de vida e auxílio creche. Confira as vagas disponíveis: assistente administrativo, analista administrativo júnior, analista de compras e licitações júnior, analista de desenvolvimento humano de cooperativas e analista de desenvolvimento humano pleno. Agora, 7h06, 7h06, vamos voltar a falar de violência. Após a pandemia, atendimentos a vítimas de violência sexual aumentou no Hospital da Mulher. Quem traz os detalhes também, que homens são agredidos, é Jaqueline Moura. O serviço de ambulatório de atendimento a vítimas de violência sexual existe desde 2006. Mas em 2021, com a inauguração do Hospital da Criança e Adolescente, o atendimento passou a ser exclusivo no Hospital Estadual da Mulher. Homens acima de 18 anos e mulheres com idade acima de 14 anos podem ser atendidos. Ela passa pelo pronto-socorro, passa pela equipe médica, que solicita exames e depois, no segundo momento, ela é encaminhada para o ambulatório vítimas de violência. Nesse ambulatório, ela vai fazer um segmento sorológico de acordo com a necessidade desse paciente, Em 2022, o Hospital Estadual da Mulher realizou mais de 2.300 atendimentos a homens e mulheres vítimas de violência sexual. Só no primeiro semestre deste ano, já foram 1.573 atendimentos. A demanda aumentou muito, principalmente depois da pandemia. Com a pandemia, a gente sabe que as mulheres ficaram mais em casa e muitos desses abusadores, de adolescentes e mulheres adultas também, estão dentro de casa. Então, os números aumentaram. O atendimento no hospital está disponível para homens e mulheres de todo o estado e não precisa de agendamento. O ambulatório conta com atendimentos de psicologia, serviço social, enfermagem e ginecologia. A vítima tem todo o acolhimento que precisa. Principalmente nas 72 horas após a violência sexual, nós temos uma janela de oportunidade muito grande de prevenir doenças, de prevenir outras sequelas da violência. Por isso que é interessante que ela saiba que o atendimento é 24 horas e ela pode procurar por demanda espontânea, sem regulação, a unidade. Posterior a esse momento, se aconteceu e já tem mais de 72 horas, ela também será atendida e será encaminhada para o segmento ambulatorial para todo o tratamento ser feito. O que a gente priva muito hoje no nosso atendimento é a questão do sigilo, É muito importante, assim, quando esse paciente ele chega fragilizado, ele tem que ter a certeza que os profissionais que estão ali, além não só de acolher, vai deixar aquele momento ali. A gente registra, contudo, é um atendimento extremamente sigiloso, muito reservado. Jaqueline Moura, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09 agora. E a Suíça confirmou o favoritismo no confronto diante das Filipinas e abriu a campanha da Copa do Mundo Feminina com uma vitória.
A equipe europeia dominou o time asiático, estreante em Copas, e venceu por 2-0 na madrugada desta sexta-feira, na Nova Zelândia. Bachmann abriu o placar cobrando pênalti e Pilbel fechou na etapa final. Com a vitória, a Suíça fica com a liderança do Grupo A no Mundial, que contou com uma zebra logo na abertura da competição, quando a anfitriã Nova Zelândia venceu a Noruega por 1-0. As europeias agora têm 3 pontos e 2 gols de saldo, um a mais que os neozelandeses, que também somam 3 pontos. E vaza áudio de Aleph Manga, que comprova envolvimento do atleta em apostas. A matéria é de Daniela Esperon. O Público de Goiás denunciou mais 6 jogadores por suspeita de envolvimento no esquema de manipulação de partidas do Brasileirão do ano passado. O único nome em atividade é o do atacante do Coritiba, Aleph Manga. Inclusive, nesta quinta-feira, vazou o áudio do jogador que comprova sua participação no esquema. O atleta é acusado de ter levado um cartão amarelo em troca de R$45 mil. Foi uma maior briga por receber esse dinheiro dele aí, entendeu? Eu sempre dava uma desculpa. Aí depois que ele me pagou lá, toda hora ficava mandando mensagem, toda hora pra fazer de novo, um atrás do outro, entendeu? Eu falando pra ele que não é assim. Não, espera um pouco, passar esses jogos aí, uns 2, 3 jogos pra fazer de novo. Aí mandava mensagem de novo, que era próximo jogo, mandava mensagem, tipo, e eu falando pra ele que não era assim, né? Porque ficar tomando cartão direto assim, os caras vai perceber, vai imaginar coisa. Ah, mano, ele não quis entender meu lado também, eu deixei de falar com ele, até bloqueei o número dele, velho. De verdade mesmo, mano, foi suado pra pegar o dinheiro com esse cara, mano. Porque é o nosso nome que tá em jogo, né, velho? Na hora pra tomar cartão a gente toma, na hora pra receber no dia depois ficar, porque não sei o que, a Bet não pagou, não entrou, aí dava picadilha, tá ligado? Dava 5 mil, depois dava mais 3 mil, porra, mó confusão, mano. Aí eu peguei e larguei, mano. Aleph Manga chegou a ser afastado pelo Coritiba quando prints sobre as investigações do Ministério Público foram divulgadas, mas acabou sendo reintegrado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h12. Os preços da soja passaram a operar em campo negativo e seguem assim na tarde de ontem, de intensa volatilidade no mercado de grãos na Bolsa de Chicago. Por volta das 14h30, horário de Brasília, os futuros da oleaginosa recuaram entre 50,50 e 7,25 pontos, com agosto valendo $14,91 e o novembro $14,03 por bushel. O mercado subiu agressivamente nas últimas sessões, acompanhando os ganhos intensos do trigo e do milho, e a falta de direção que atinge ambos os grãos chegam também à oleaginosa. Os futuros da soja já testaram os dois lados da tabela na quinta-feira. Entre os derivados, alta no óleo e novas baixas no farelo. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h13. Estelionatos no Brasil mais que triplicam em 5 anos. Alexandre Figueiredo traz esses detalhes. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2023, lançado nesta quinta, traz dados das mais diversas áreas relacionadas ao setor no país. Na seção que aborda os tipos de crimes cometidos, uma modalidade chama atenção negativamente: o estelionato. No ano passado, foram registrados mais de 1.819.000 casos. Se comparado com 2018, quando o registro foi de pouco mais de 426.000 casos, houve um aumento de 326%. Especialista em direito e processo penal, o advogado Leonardo Pantaleão destaca 2 motivos que podem explicar esse cenário. O primeiro deles é o aumento muito significativo daquilo que nós chamamos do estelionato digital. As ferramentas digitais, inclusive os mecanismos bancários, como o Pix, entre outros, acabam facilitando muito a prática dessa modalidade criminosa. O segundo aspecto que também deve ser levado em consideração é uma alteração legislativa que ocorreu recentemente e que traz a necessidade de representação da vítima em desfavor do autor para que haja o início da chamada persecução penal no Brasil. Com essa mudança, houve aí um freio na iniciativa do poder público. E o crescimento do estelionato por meio eletrônico foi expressivo. Segundo o anuário, enquanto em 2021 foram computados pouco mais de 120 mil registros, em 2023 houve um salto de 66%, com mais de 200 mil casos. Pantaleão alerta o que é preciso fazer para não cair tanto no golpe comum quanto no golpe virtual dos estelionatários. A partir
partir do momento em que se vê diante de uma possibilidade, de uma tentativa de estelionato, é muito importante que alguns cuidados sejam perseguidos, como, por exemplo, não fornecer dados particulares por telefone, manter uma atenção especial no que se refere às documentações pessoais, não guardar, em hipótese alguma, cartão de banco e senha no mesmo lugar e também, sobretudo, estar atento sempre a ofertas muito generosas. No Brasil, o Código Penal prevê que o criminoso que comete estelionato está sujeito a 2 penas: reclusão de 1 a 5 anos e multa, com possibilidade de aumento da pena em casos e condutas específicas. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora, 7h23, 7h23, de volta com o terceiro e último bloco aqui do Jornal Verde Vale. Os agricultores familiares poderão conseguir com mais facilidade financiamentos com recursos do Fundo de Terras da Reforma Agrária, que financia assentamentos rurais e a redistribuição de terras. O Conselho Monetário Nacional simplificou as normas de acesso a esse tipo de crédito, como determina o decreto 11.585, editado no fim de junho. O Conselho Monetário eliminou a exigência de o beneficiário apresentar declaração de aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, ativa ou outra forma de cadastro de agricultor familiar para contrair empréstimos. Jovens de 18 a 30 anos terão condições específicas para financiar imóveis rurais no estado de origem ou no estado atual de domicílio. Além disso, o limite de patrimônio para acesso ao crédito subiu de até 40 para 70 mil reais na região norte, nos municípios abrangidos pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, é de até 80 mil até 140 mil reais nas demais regiões. Os produtores rurais, região da Sudene, poderão contratar financiamento com juros de 2,5% ao ano. Agora, 7h24, vamos falar de aluguel. A diferença entre índices de inflação afeta renegociações por todo o Brasil. A reportagem de Norberto Notari. O primeiro semestre de 2023 foi marcado por algumas mudanças no cenário econômico, mas o indicativo que rege o aluguel cresceu o triplo da inflação no período. Segundo o índice Fipzap, a alta no preço da locação e das renegociações passou dos 9%. Esse é o reajuste médio, já que em algumas cidades, como Goiânia e Florianópolis, por exemplo, a elevação passou dos 20%. A maioria dos contratos é medida pelo Índice Geral de Preços Mercado, IGPM, da Fundação Getúlio Vargas, mas pode ser baseado também pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E é esse que mede a inflação. O economista Gabriel Barros lembra que a discrepância entre os índices sempre foi grande, e em períodos onde há choque de preços, como foi a pandemia, o descolamento se acentua ainda mais. Historicamente, sempre houve um descasamento entre os dois índices. É muito comum a gente ver esses dois índices descolando um do outro. É bom lembrar que a inflação medida no varejo, ela é capturada pelo IPCA, enquanto que o IGPM mede mais a inflação no atacado, né? Inclusive tem uma série de commodities, né, que são cotadas internacionalmente. A gente pode falar commodities agrícolas, metálicas e também de energia. Então o IGPM, ele não é um índice adequado para a correção de aluguéis, porque tem de tudo, ele tem minério de ferro, tem tomate, tem uma série de coisas que não fazem parte da cesta de inflação de aluguéis, propriamente dito. Uma saída para evitar um reajuste expressivo ou para não ter um novo aluguel tão caro é negociar os valores com base no IPCA, como fez o jornalista da agência Rádio Web, Leno Falck, no processo de mudança de casa. Vou alugar direto ao proprietário uma casa e no contrato que ele firmou, ele colocou o IGPM como base de reajuste anual, mas sabendo, né, do valor que tem o IGPM hoje, né, do índice que ele tá, absurdo, eu pedi se ele poderia trocar e na hora ele topou, né, isso que foi bom. O economista Gabriel Barros afirma que essa medida tem sido cada vez mais frequente. Está se tornando, digamos assim, a praxe utilizar o IPCA ao invés do IGPM, justamente porque o IPCA é mais fidedigno para capturar essa inflação média do país e é a meta do Banco Central. O Banco Central persegue, para colocar a inflação na meta, ele persegue o IPCA. Em São Paulo, os reajustes no primeiro semestre ficaram um pouco abaixo da média, em 7,35%, assim como em Brasília, 7,19%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás.
7h27 agora. E os corpos dos goianos Jefferson Alves de Lima, de 28 anos, e a esposa dele, Maria Aparecida dos Santos, de 49, foram encontrados ontem em uma reserva indígena Yanomami, na Amazônia. Os dois que desapareceram na última sexta-feira, dia 14, estavam em um helicóptero que caiu no trajeto perto de um rio entre Venezuela e Roraima. O piloto da aeronave, Francisco Carlos Alves Damasceno, de 52 anos, também morreu na queda. Jefferson, que nasceu em Goiânia, morava há 4 anos em Roraima e trabalhava em um garimpo na Venezuela. Na sexta-feira passada, ele ligou para familiares, informou que estava voltando para o Brasil em um helicóptero e desde então vinha sendo procurado. Agora 7h27. Daniel Vilela visita obras do Pacaembu e busca de ideias para a reformulação do Serra Dourada. A Juliana Carnevale traz essas informações. Do grupo de trabalho que projeta mudanças no estádio Serra Dourada, o vice-governador de Goiás, Daniel Vilela, foi a São Paulo para uma visita técnica ao estádio Pacaembu, que passa por ampla reforma e será transformado em um grande complexo multiuso. Daniel foi recebido pelos representantes do consórcio de empresas responsável pelas obras no Pacaembu. E, de acordo com ele, as iniciativas adotadas lá na capital paulista podem ser replicadas por aqui. O vice-governador de Goiás salienta que conciliar em um único espaço esporte, entretenimento e diversas outras ações que possam movimentar o local é uma tendência que vem sendo seguida por vários estádios em diferentes partes do mundo. E disse que o Pacaembu é um ótimo exemplo dessa nova roupagem que vem sendo dada aos santuários do futebol. Ao final da visita, Daniel afirmou que Goiás quer o mais breve possível encontrar parceiros que possam estar ao lado do governo neste grande projeto que é vislumbrado para o Serra Dourada. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h29 agora. E a pré-temporada do Al Nassr de Cristiano Ronaldo e treinado por Luiz Castro não está animadora. Após ser goleado pelo Celta, o time saudita sofreu uma nova dura derrota por 4-1 para o Benfica, em amistoso disputado em Portugal. Di Maria brilhou no jogo com um gol e o lençol em cima do craque português. O Benfica, que fez seu terceiro amistoso na pré-temporada, abriu o placar com um golaço de Di Maria. O argentino recebeu dentro da área e finalizou com uma cavadinha de pé direito para vencer o goleiro. O jovem goleador Gonçalo Ramos fez o segundo e o terceiro ainda na etapa inicial. E ainda no esporte, conheça agora a zaga brasileira na Copa do Mundo com Daniela Esperon. Olha elas, o perfil das convocadas da seleção brasileira. Eu vou mostrar pra você, mané, joga a bola no meu pé. A bola já está rolando para a Copa do Mundo Feminina, mas a seleção brasileira estreia apenas na segunda-feira, diante do Panamá. E antes que as meninas do Brasil entrem em campo, a agência Rádio Web preparou um almanaque com todas as informações das 26 jogadoras convocadas pela técnica Pia Sandholger. No episódio de hoje, vamos conhecer as defensoras do Brasil, começando, óbvio, pelas zagueiras, que são 4. E vamos falar primeiro da xerife da zaga brasileira, Rafaele, que ficou de fora do Mundial de 2019 e vive o momento mais importante da carreira dela. Ela é considerada nos bastidores como referência. Portanto, ela contou como que enxerga esse lado Rafaele, atleta. Eu sou um atleta que faz muito pelo grupo, prezo por um bom ambiente na seleção, então eu nunca desisto como pessoa, como atleta. Eu sou aquela zagueira que sabe jogar, mas também sabe a hora que tem que bater, que tem que estar mais séria, que sabe, tem a sua particularidade. Às vezes tem jogo mais difícil que você pode sair tocando, tem outro jogo que você vai ter que chutar a bola para fora. Então acho que essa é a Rafa atleta. Falando em referência, Pia Sandholger surpreendeu na convocação e chamou a zagueira Mônica para lutar pelo primeiro título mundial. A defensora traz a experiência de Copas passadas e tem atleta que tem mãe boleira também, viu? Pois é, a zagueira Kathleen teve uma inspiração muito especial para jogar futebol. Futebol entrou porque minha mãe jogava futebol, ela era goleira. Até hoje joga um pouquinho quando a gente
vai juntas, né? Até na rua ou na praia. A gente sempre tá com a bola do lado e ela sempre quer bater bola. Então, eu creio que por isso que eu escolhi, né? Vendo ela jogar quando mais nova. E essa paixão surgiu dela. E para fechar a linha de zaga da seleção, Lauren vai disputar a sua primeira Copa do Mundo. Aos 20 anos, ela já sonha com o caneco mundial. Nas laterais, Pia Sandholger está muito bem servida. Tamires, uma das referências na posição, tem a bagagem de 3 Copas do Mundo. Mas quem pensa que jogar um Mundial foi o maior desafio da carreira dela se engana. Desbravar o futebol feminino para o mundo foi o maior desafio. Quando a gente queria realmente ser jogadores de futebol, a gente não via tanta coisa acontecendo ao redor da modalidade. Mas a gente era esse futuro. Então, quem realmente acreditou e se desafiou, né? Acho que aí vem os desafios. Quando a gente acreditou que a gente poderia ser essa mudança, as coisas começaram a acontecer e as gerações também foram melhorando, a visibilidade foi vindo, a gente foi acreditando no futebol feminino e tudo foi mudando. E hoje a gente está colhendo esses frutos. Energia é o que não falta para a lateral Antônia. Conhecida no grupo como uma das mais animadas, a atleta se tornou fundamental no esquema de Pia Sandholger, principalmente pela polivalência de jogar também na zaga. E claro, experiência misturada com juventude, Bruninha tem apenas 21 anos e depois de várias conquistas no futebol de base, ela vai para sua primeira Copa e é uma das grandes revelações para essa Copa. Jogadeira. Agência Rádio Web com informações da seleção feminina, Daniela Esperon. Mas aprendi a dominar no peito, pôr no chão e responder com a bola no pé, sempre com amor. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora, 7h34, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais atualizou as projeções para a safra 2023 e as estatísticas mensais do complexo soja até o mês de maio. O levantamento mais recente da entidade indica que a produção da soja em grão na atual safra pode chegar a 156 milhões de toneladas, um aumento de 500 mil toneladas em comparação à projeção do mês passado. O crescimento é decorrente da avaliação positiva da produtividade agrícola realizada pelas empresas.